Presidente, eu vou procurar ser bastante breve, mas hoje foi dito aqui que é um dia especial. Hoje nós anunciamos, presidente, e pela sua determinação, nesses 3 anos, o Ministério teve que reestruturar e reorganizar a capacidade de regulação e de acompanhamento de várias políticas públicas nesse país, que é papel legal do MEC. E hoje nós anunciamos os resultados do ENAMED. Por que é que eu vou vincular o resultado do ENAMED aqui a esse ato de hoje? Infelizmente, os governos anteriores praticamente se omitiram no papel de regular os cursos de medicina nesse país. A gente sabe que com a moratória de 2017, o MEC perdeu a capacidade de coordenar esse processo e foram enxurrada de processos judiciais no Brasil na ampliação e abertura de vaga de medicina. Vocês terem uma ideia, de 2016 para 2022, e isso é bom dizer para ir contra a narrativa que tentam colocar nesse governo, mas de 2016 para 2022, praticamente se dobrou o número de vagas de curso de medicinas privadas no Brasil. Praticamente, em 2023, nós fizemos foi reduzir o governo do senhor presidente Lula, retomando a coordenação e o protagonismo no MEC, da regulação dos cursos de medicina. Pegamos 60 mil vagas judicializadas em 2023 e fomos ao Supremo Tribunal Federal discutir isso. As comunitárias sabem do que eu estou falando, Então, e mudamos as diretrizes curriculares nacionais da medicina, que eu quero ser aprovado pelo Conselho Nacional da Educação. Criamos um novo marco regulatório do ensino à distância no Brasil, que há muito tempo se queria criar, inclusive proibindo cursos, inclusive na área de saúde, de forma à distância, no caso da enfermagem. Tudo isso. Mudamos as diretrizes curriculares nacionais das licenciaturas. Recentemente, o senhor assinou o decreto da Política Nacional de Inclusão nas escolas brasileiras, que há muitos anos também, tudo num processo de diálogo e de construção. E estou dizendo isso porque o resultado do ENAMED hoje, que também foi uma construção feita, anunciada há 1 ano atrás, nós passamos a avaliar, presidente, os cursos de medicina, ao invés de serem avaliados a cada 3 anos, a partir de agora está sendo avaliados anualmente, no novo formato. Aplicamos a primeira prova no ano passado, em outubro, em mais de 200 municípios brasileiros, mais de 89 mil participantes, inclusive integrando com o ENARE, que é o Exame Nacional de Residência Médica, que é exatamente que, para garantir, nós estamos triplicando a residência médica também no Brasil, com instituições participantes e inscritos também participando na mesma prova do ENARE, o ENAMED, e colocamos de forma transparente, seguindo todo o rito, mostrando quais seriam as medidas que o MEC, de regulação, que é papel do MEC, teria a partir do resultado do ENAMED. Então, o resultado foi apresentado hoje, que foi um resultado também que surpreendeu positivamente, porque das 304 cursos que o MEC tem capacidade de regular, que são as federais e os privados, mais de 67% estiveram nas faixas satisfatórias, isso foi positivo, mas queremos que todos os cursos, que todas as instituições que ofertam curso na área da medicina, porque lembrar que é um profissional que cuida da vida das pessoas, no posto de saúde, na UPA, no hospital. Portanto, temos que ter bons profissionais formados e a única forma que a gente tem de mensurar isso é avaliando. Então, o ENAMED tem esse objetivo, foi o primeiro, faz parte de um processo do ENAD histórico e obrigatório, criado pelos SINAIS. Nós apenas modernizamos o processo, com diálogo, com discussão. Apresentamos os dados hoje, vamos ter as medidas cautelares necessárias no processo de transição. Nosso objetivo não é prejudicar ninguém, muito menos o aluno, que nenhum será prejudicado, mas é garantir que as universidades reflitam sobre a qualidade da sua infraestrutura, da sua monitoria, dos seus laboratórios, dos seus profissionais, para a gente poder ter bons profissionais formados nesse país. E por que eu estou aqui unificando esse tema aqui das comunitárias, presidente? Porque as comunitárias tiveram um bom resultado na avaliação do ENAMED apresentado hoje aqui, o resultado do ENAMED. Então, quero parabenizar por isso. Isso mostra que a importância, a relevância dessas instituições comunitárias
E elas estão presentes, presidente, muitas delas presentes em municípios que não têm universidade pública. Então, ela passa a ter, porque elas não são privadas, mas também não são públicas, são sem fins lucrativos e que prestam um grande serviço a jovens e à população brasileira. Então, eu queria primeiro registrar aqui a importância de vocês enquanto papel educacional do ensino superior brasileiro, dizer que as comunitárias também fortalecem aquele tripé ensino, pesquisa e extensão. Muitas universidades comunitárias fazem atividade de extensão e pesquisa, que é tão importante quanto a graduação. Dizer que aqui, presidente, é a lei, que como foi dito aqui pela presidente da Bruc, é a lei que foi aprovada em 2013, e quando eu os recebi no meu gabinete, eu disse, por que demoramos tanto para regulamentar essa lei? E como eu sempre defendo, criar um grupo de pessoas, com representantes de todos os setores, para construir o caminho, com diálogo, com respeito, com transparência, para encontrar as soluções. E foi isso que nós fizemos em 2024, presidente. Criamos um grupo de trabalho no MEC, exatamente para estudar as propostas, para regulamentar e apresentar aqui à Casa Civil, ao seu gabinete, pactuadas com o setor, ajustadas a partir da Lei 12.881 de 2013. Então, como a própria presidente colocou, contou com a presença da Bruc, contou com a presença do Comung, do Ministério, de representação de instituições comunitárias de ensino superior. Então, foi uma forma muito democrática. E qual é o objetivo? É garantir, de forma muito objetiva, esse decreto vai permitir, primeiro, as instituições ter acesso aos editais de órgãos governamentais de fomento direcionado às instituições públicas. Vai ter o direito de recebimento de recursos orçamentários do poder público para o desenvolvimento de atividade de interesse público. Terão a possibilidade de ser alternativa na oferta de serviços públicos nos casos em que não são proporcionados diretamente por entidades públicas, parceiras, públicas estatais. Oferecimento de forma conjunta com os órgãos públicos estatais, mediante parceria de serviços de interesse público. Então, esse decreto, meu caro Messias, vai possibilitar o que as comunitárias reivindicavam desde 2013, ter acesso a várias ações e políticas públicas, nesse país. Então, destaca-se ainda aqui a especificação do termo de parceria, que é um instrumento jurídico a ser firmado entre as instituições comunitárias e o poder público. Hoje nós temos, presidente, 88 instituições comunitárias, são 4.975 cursos ofertados em todo o país, 1.860.000 vagas ofertadas e com 511.000 matrículas nas nossas instituições. Lembrando que existe uma concentração também desses cursos na região do Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, mas ela está presente em todo o país, por isso talvez a representação da bancada aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, pela importância que as comunidades, acho que o Pimenta estudou na comunitária, Pimenta estudou na comunitária, o Cusai estudou na comunitária, Maria do Rosário nas comunitárias, então isso as comunitárias sempre tiveram um papel importante na vida, muito, inclusive na época, presidente, porque foi o senhor que interiorizou. Acompanhamos agora, então, um trecho dessa participação do ministro da Educação, Camilo Santana, nesse evento com dirigentes que representam universidades comunitárias. E ele comentou sobre uma das notícias mais preocupantes desse começo de semana, que foram os resultados do ENAMED, que é um exame que avalia o ensino superior na área da medicina. E o resultado foi preocupante, pelo menos 30%, ou cerca de 30% dessas instituições avaliadas tiveram resultado 1 e 2, numa avaliação que mede a qualidade do ensino de 1 a 5. De 1 a 2 são resultados considerados insatisfatórios, o que chama a atenção para a qualidade do ensino, para a estrutura dessas universidades e também para a qualidade dos estudantes que estão se formando num curso tão importante, num curso que vai cuidar da saúde da população. E aí Camilo Santana comentou sobre isso, sobre esses resultados preocupantes e chamou atenção para o fato de que de 2016 a 2022, portanto, no governo anterior, dobrou-se nessa área de ensino superior o número de vagas de medicina em universidades privadas. Portanto, um ponto de preocupação que foi apontado pelo ministro Camilo Santana, a falta de regulação, a falta de fiscalização, tanto que permitiram a abertura de
cursos em número muito elevado, como também a fiscalização desses cursos que foram abertos. E aí ele também fez algumas críticas em relação a esse ponto e falou sobre ações que o governo federal tem implementado para tentar contornar esse problema. Ele falou da retomada do protagonismo do MEC na regulação do setor, que, segundo ele, estava afastado dessas questões. Mudamos também, segundo ele, diretrizes regulatórias, falou sobre o EAD, o ensino à distância.